tema da nossa meditação, vamos lá. Tema da nossa meditação, vamos lá, aqui ó, tá aqui no Data Show, vamos lá. Não perca. Vamos melhorar isso aí, gente? Você tá aí? Diga amém. Vai, vamos mais uma vez, vai. Não perca a visão celestial. Versículo 1 do capítulo de número 26 de Atos vai dizer a seguir: Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo estendeu a mão e passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, de poder produzir a minha própria defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. E aí Paulo começa: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, e todos os judeus conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, ao qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, é que eu sou acusado pelos judeus, porque julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por isto que eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19 e último: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa,
não fui desobediente à visão celestial. Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos e usa-me conforme o teu querer. Se você crê, diga amém e amém. Irmãos, nós vamos examinar esse texto. E na quinta-feira eu falei que Marcos Júlio Agripa era o último da linhagem herodiana, e que quando seu pai morreu ele tinha 17 anos, mas era muito novo para ser rei. E aí mandaram alguém como tutor, mas ele foi criado junto com os costumes judaicos, então ele conhecia muita coisa. E é interessante, irmãos, que ele dá o direito que se fosse seu pai não daria, já condenaria o apóstolo Paulo, mas ele dá direito ao apóstolo Paulo de defesa. E uma outra coisa, ele quer conseguir uma brecha. Você vê como é que a religião também trata de política, irmãos. Ele quer conseguir uma brecha para que Paulo pudesse não ser condenado. E dentre as possibilidades disso, era dizer para Paulo: Paulo, olha só, se você não for condenado, você não vai poder só ir para Roma. Então, o que você prefere? E Paulo precisa dizer: olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo não aceita o induto, e Paulo então começa a mostrar e contar a sua história. Irmãos, todos têm uma história. Eu vou melhorar isso aí, todos precisam ter uma história com Deus. Eu estava conversando com um jovem com um futuro brilhante, e aí foi para fora do país. E aí as palavras dele foi o seguinte, agora há pouco, dizia assim: não, em outras palavras, Deus sabe de todas as coisas, porque se fosse com o objetivo de me perder, Deus já me travou agora. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Salomão vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E nós vamos então entendendo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deixa eu te dizer aqui, ele está indo para Damasco. Daqui a pouco ele vê, ele que era perseguidor, está indo preparado para Damasco. De repente ele vê uma forte luz. Mas não foi só o apóstolo Paulo que viu a luz, todos que estavam com ele viu a forte luz. E o texto vai dizer que a luz era como resplandecente do sol, ou seja, resplandecia como o sol do meio-dia. Era forte, era uma luz forte. Todos viram essa luz, inclusive os cavalos que os conduziam, e todos se assustaram, irmãos. E de repente todos caem do cavalo. Uma outra coisa, repita comigo: todos viram a luz, todos caíram do cavalo, porque o texto vai dizer que todos foram ao chão, irmãos. E uma outra coisa, terceira coisa, todos ouviram a voz. Repita comigo: todos ouviram a voz. E eu preciso que tu entenda que todos ouviram a voz, mas só o apóstolo Paulo ouviu as palavras que a voz dizia. Por quê? Porque o chamado era para ele, era específico para o apóstolo Paulo. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem algo contigo, em particular. Eu gosto quando Marta chama sua irmã. Aí Jesus primeiro trata com Marta, aí dá um recado para Marta: agora vai lá, Marta. Cadê Maria? Ela está lá no meio, está lá no meio das pessoas que vieram para consolar. Então faz o seguinte, vai lá. E aí Jesus fala para ela o que ela tinha que dizer. Aí Marta, quando chega diante de Maria, ela chama Maria em particular. Diz: Maria, o que eu tenho para falar contigo foi o mestre que me mandou dizer, e não posso dizer aqui na frente de todos. Vem cá para um particular comigo. Leva ela a um particular, irmãos, e diz para ela: olha, o mestre chegou e te chama. Na mesma hora o texto diz que ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. O Senhor hoje quer te mostrar que quando você tem
de fato, ou quando você se converte de fato, Deus te permite ver ou ter uma visão celestial, mas te permite também ouvir uma voz inconfundível do Mestre, e te permite interpretar essa voz. Todos viram a luz, todos caíram do cavalo, todos ouviram a voz, mas só Paulo discerniu o que a voz queria. Só o apóstolo Paulo ouviu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque o texto diz que Jesus falou em hebraico, e é interessante demais isso, irmãos, porque Jesus, ao falar em hebraico, porque se ele tivesse falado, e eu fui estudar sobre isso, porque se ele tivesse falado em aramaico, todos entenderiam. E aí Jesus fala em hebraico porque Paulo falava fluentemente o hebraico, e todos os homens que ali estavam não falavam hebraico, não sabiam interpretar. Mas se tivesse sido, e aí vem, olha o porquê, olha como é que tudo de Deus é perfeito, porque se fosse em aramaico, seria o Jesus que Paulo perseguia. Mas como foi em hebraico, ele quer dizer: eu sou o Deus que você ama, porém persegue. Olha que coisa linda. Paulo, você persegue porque você tem uma convicção de que você está servindo a um Deus que você não conhece. Hoje eu quero me apresentar para você, hoje eu quero me demonstrar para você, Paulo, hoje eu quero dizer para você quem eu sou. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós declaramos, quantas vezes eu já disse isso, ali, isso eu não faço. Quantas pessoas dizem: igreja evangélica não adianta, não põe o meu pé. Quantos disseram outrora: igreja evangélica, pastores são tudo ladrão. Hoje você é o maior colaborador desse lugar. Sabe por quê? Porque você viu uma luz. Não foi o pastor, não foi a unção ágape, não foi denominação nenhuma, mas foi uma revelação do próprio Cristo para a tua vida. E essa revelação modificou todo o teu ser, modificou tua forma de pensar, modificou os teus dias, modificou tudo, porque Ele é o Senhor da tua vida. Outrora você dizia dízimo, banana, sim ou não, irmãos? Oferta não conta comigo. Mas hoje não. Hoje, quando o pastor faz uma campanha aqui, irmãos, nós temos que fazer uma obra no sítio, e eu preciso de pessoas que possam pegar envelopes. Irmão, não estou no momento ofertório, mas aqui existem pessoas generosas, aqui existem pessoas fiéis, aqui existem pessoas que amam a Deus. E o que é isso? É a visão celestial, irmãos. Paulo está dizendo: eu não desobedeci, eu não fui desobediente à visão celestial, não fui e não serei. Se nós somos muito vulneráveis, irmãos, muito oscilantes, é que talvez pode ser que nós não tenhamos tido a visão celestial, irmãos. A visão celestial é aquele dia que marca a tua história como crente. A visão celestial é aquele dia que o Senhor está preocupado contigo. Parece que o culto todo o Senhor fez em favor da tua vida, com tanta gente do teu lado. Você sai do culto, você diz assim: Senhor, parece que o pastor conhece a minha vida. Tu contou, você vira para alguém e diz: rapaz, tu contou a minha vida para o pastor. O culto foi só para mim, não foi para ninguém. Visão celestial. Paulo está dizendo: eu tive. E aí ele fala, Jesus fala em hebraico, para mostrar: Paulo, eu sou o Deus que você ama, porém persegue. Mas como eu sou mais, dê-me toda a tua atenção, como eu sou mais poderoso que você, eu quero dizer que eu escolhi você para dar sequência a tudo isso que um dia eu fiz na terra. O Senhor está falando contigo que veio hoje ao culto. Ele está falando diretamente ao teu coração. Eu gosto, irmãos, quando Elias, que não sabia, porque Deus já havia escolhido Eliseu como seu sucessor, mas Elias não sabia quem era Eliseu.
E Elias precisa da revelação. Falei para você que eu ia falar de revelação hoje, irmão. Elias precisava da revelação de Deus, para que Deus pudesse dizer quem era Eliseu, seu sucessor. E de repente Elias tem a revelação, irmãos. Elias tira a sua capa. Eliseu está lá lavrando. Ele estava no 12º carro. Eliseu não sabia de nada, mas Deus já sabia, Elias também. Olha nos olhos de quem está ao teu lado. Diga: você não está sabendo de nada, mas Deus está sabendo. E o profeta hoje que está pregando, Deus está revelando para ele. Ele tira a sua capa e ele lança a sua capa sobre Eliseu. Eliseu automaticamente, ao receber daquela capa, recebe uma unção, irmãos. E aquela unção, Eliseu percebe que era algo diferente. Era o tão falado. E mais, deixa eu te contar algo. A escola de profetas tinham mais de 100 aguardando. Eles se reuniam em grupos de 50 e grupos de 50. Então tinham mais de 100 aguardando. Imagina: eu vou ser o sucessor. Não, agora, rapaz, vai ser eu. Eu é que vou ser o sucessor. Sou eu, rapaz. Você vê que eu tenho mais chamado. Você vê que eu falo melhor. Aí daqui a pouco o sucessor é alguém que estava lá no 12º carro. Porque é dessa forma que Deus trabalha na minha vida e na tua, irmãos. E Eliseu vira e diz assim: meu Senhor, me permita ir me despedir dos meus pais. Elias vira para ele e diz: vá, porque tu sabe o que Deus fez contigo. Eu vim para te dizer que em algumas vidas a gente fala muito do processo de conversão, né? O processo, que você está no processo, que você está no processo. Tem gente que está no processo há 20 anos, queridão. Eu vim aqui para te dizer que a conversão é o dia em que essa luz forte e poderosa vem sobre a tua vida e você cai do cavalo. Quem não já caiu do cavalo aqui, irmãos? E você cai do cavalo e você ouve uma voz de Deus virando para ti, dizendo assim: agora eu quero fazer valer dessa maneira, é desse jeito que eu quero. Às vezes Deus permite até uma enfermidade para te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. Há outros que se convertem na alegria. Você sabia disso? Toca na pessoa do teu lado e diga assim: há outros que se convertem em meio a uma notícia alegre. Rapaz, Deus é tão bom. Deus faz com que aconteça algo maravilhoso. Aí a pessoa desperta e diz: eu quero servir esse Deus. Jesus um dia pergunta para os seus discípulos: o que eles estão dizendo de mim? Vai lá, sonda lá. Quem eles estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos chegam e dizem: Senhor, eles estão dizendo que o Senhor é Elias. Eles estão dizendo: Senhor, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pega os seus discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? E vós, que dizeis que eu sou? Aí se levanta Simão e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus, o que Jesus diz? Olha a luz, irmãos. Olha a visão celestial que Pedro teve. O que Jesus diz? Simão, não foste nem carne nem sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai que está no céu. Deus hoje está dizendo para você que você não pode mais oscilar, porque o Deus que habita hoje na tua vida, Ele está te permitindo viver coisas imensuráveis, coisas grandiosas, e você não tem tempo mais para oscilações, você não tem tempo mais para ficar aí vulnerável. Um dia tu está muito bem, no outro tu está muito mal, porque você recebeu de Deus essa visão celestial. Você recebeu de Deus num dia certo essa visão que veio para mudar a história da tua vida, veio para mudar a tua família através de você, e você não pode abrir mão dessa visão. Foi Deus que te escolheu. Olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga: não foi ninguém que te ganhou para Cristo, foi o próprio Cristo que se deu em favor da tua vida, por isso ganhou você para Ele. Não desobedeça a visão espiritual.
Eu falei na quinta-feira que você não pode se equipar das coisas da terra para entender as coisas do céu. Vou repetir para você: não se equipe das coisas da terra para entender as coisas do céu, irmãos. Porque quando você dá um jeito, ou quando você tenta dar um jeito, complica tudo. Deus promete a Abraão duas coisas: uma terra e uma descendência. E Abraão chega numa terra com fome, e ele decide ir ao Egito. E quando ele volta do Egito, ele volta com Agar, serva da sua esposa. Não dê jeitinho, permaneça na terra que Deus está te mandando permanecer. Você não precisa de jeitinho, você tem que aguardar no Senhor, porque Ele é o Deus da tua vida, Ele é o teu consolador, Ele é o teu Deus que te conhece. Quando ninguém te entende, Ele te entende. Uma outra coisa que eu preciso falar é que Satanás só se manifesta quando a igreja se posiciona. Quero falar isso para você. Quando você se posiciona, Satanás se manifesta. E quando você, está tudo bem na minha vida, pastor, de repente é que você não se posicionou. Mas todas as vezes que ele se levanta, irmãos, ele se levanta para cair. Mas se você está vivendo alguma aflição, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, saiba que ele só se manifesta quando a igreja se posiciona. Uma outra coisa que eu preciso falar com a igreja hoje é que você faz parte de uma geração de transição. Você faz parte de uma geração como a geração de Davi. Davi, quando traz a arca, irmãos, ele tem a oportunidade de botar essa arca no tabernáculo que ainda existia. Mas ele queria fazer algo diferente, algo que tocasse em Deus. Ele leva a arca e manda construir uma tenda para onde ele levou a arca. Deus está virando para você, está dizendo que nós precisamos ser gerações que venham entender o seu chamado e venham fazer coisas diferentes, irmãos. Normalmente queremos seguir rituais, porque na vida do fulano foi assim, e eu quero que na minha seja assim. Não, a tua experiência com Deus é diferente da experiência do teu irmão. A tua história com Deus é diferente da história do teu irmão. Deus não vai se manifestar na tua vida do jeito que se manifestou na vida do seu irmão. Deus é Deus, Ele é soberano. Se você está entendendo, diga amém, irmãos. Uma outra coisa que a gente precisa tratar hoje aqui é que na maioria das vezes você está numa trajetória, você está indo bem. E aí eu dei o exemplo do Mar Vermelho. Quantos viram a minissérie e deixaram de vir ao culto, irmãos? Aí eu dei o exemplo do Mar Vermelho. O mar se abriu, repita comigo: o mar se abriu. O povo passou em seco. O mar se fechou. Vai, o mar se fechou. Depois, com o sucessor Josué, ele se depara com o Rio Jordão. E já no Rio Jordão, irmãos, ele precisava que o Rio Jordão se abrisse para o povo também passar. E o Jordão se abriu. Repita comigo: o Jordão se abriu. Mas agora Deus queria algo diferente de Josué. Deus queria que ele construísse um altar lá no meio do Jordão. Deus está falando com você. Ele quer mostrar para você, para mim, que está vindo mais um ano aí, irmãos. E você foi chamado para passar em seco, em meio ao mar, ao rio que vai se abrir. Mas o Senhor está dizendo: agora eu quero que você aprenda a construir altares, lugar de adoração. Mas Senhor, depois as águas vão se fechar, não importa, mas aquele lugar vai ser um território abençoado por Deus. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. No mundo espiritual, ali vai estar a marca que o povo de Deus passou por ali. No mundo espiritual, Satanás vai ter que dizer: como pode? E Deus vai ter que dizer: pode, porque foram eles, as mãos deles construíram altares. Deus quer que você construa altares, irmãos. Elias, quando está diante dos 450 profetas de Baal, e os caras se retalharam, se cortaram,
E depois, chegando próximo ao meio-dia, Elias zomba deles. O texto diz que Elias, olha, vira, grita mais alto, porque de repente o seu Deus não está te ouvindo. E eles gritavam, se cortavam. E chegou o momento de Elias. E quando chega, dê-me toda a tua atenção. E quando chega o momento de Elias, no momento em que Elias olha para esse altar, e ele olha e ele observa o seguinte: meu Deus não vai derramar fogo nesse altar. Deus está te dando visão celestial. Ele não é Deus de bagunça. Ele não é Deus de confusão. Ele é um Deus santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. E o texto diz que Elias restaurou o altar do Senhor. Existem pessoas precisando restaurar o altar do Senhor, irmãos. Existem pessoas que vão precisar entender que se não tiveram a visão celestial, vão precisar ter a partir dessa noite. E se você teve a visão celestial e você perdeu por algum motivo, o Espírito Santo hoje está te chamando, te convocando, está te levando, está me conduzindo, te conduzindo a talvez você pensar: o que houve na minha vida e na tua, que nós possamos ter perdido essa visão celestial. Deus é tão magnífico, irmãos, que Ele é aquele que chama a quem Ele quer. Diga amém por isso. Quais as qualificações para alguém poder hoje estar aqui ministrando, irmãos? Pastor, precisa ser muito bom de teologia. Pastor, precisa ser alguém. Não, irmãos, você precisa cair na graça de Deus. Eu vim aqui falar com aqueles que caíram na graça de Deus. E você é um daqueles que caiu na graça de Deus. Diga amém, igreja. Deus pega Ciro e chama Ciro de meu ungido. O Senhor começa a mostrar que Ele é quem está no comando de todas as coisas. Quando caímos do cavalo, a gente perde o rumo, irmãos. Eu não sei em qual área da tua vida, e se você já caiu do cavalo, em qual área da tua vida que tu perdeu o rumo. Tu fica desorientado, você não sabe o que você vai fazer, porque você caiu do cavalo. E você precisa de alguém para te guiar. Aí sabe o que acontece? Não é ninguém, nenhum ser humano que te estende a mão tão somente. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus que vira: quero eu mostrar para você que a partir de agora a tua história vai ser completamente diferente da que era outrora. O Senhor faz separações, irmãos. Daqui para frente você se tornará uma pessoa completamente diferente dessa que você era. E quando Ele faz essa separação, Ele começa a mostrar para a gente de que você não tem mais opções. Aqui, olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga assim: rapaz, evangelho é isso. Vira para a pessoa do teu lado e diga para ele ou para ela, diga para ele: você sabe o que significa a palavra evangelho? Significa boas novas. Repita para ela, significa boas novas. Mas conta um segredo para ela: nem sempre nessas boas novas Deus tem boas notícias. Vão ter notícias que vai talvez te entristecer, mas Jesus vai dizer: é só dessa maneira que você vai conseguir ter a convicção de que eu estou contigo. Vai ter que negar a si mesmo, vai ter que renunciar, vai ter que pegar a sua cruz. Não tem jeito. Só desse jeito você vai obter aquilo que eu prometi. Chega uma hora na tua vida, eu vim aqui para falar com crentes maduros. Eu não sei qual é o teu tempo de evangelho, mas o Senhor hoje me mandou ministrar para crentes maduros. Ainda que seja um culto evangelístico, existem momentos na sua vida que você vai tentar ir para um lado, e o Espírito Santo vai dizer: eu não vou permitir que você vá para a esquerda, porque eu quero que você siga em frente. Você quer fazer algo, o teu coração está inclinado para fazer algo, mas o Espírito Santo está dizendo: não é isso que eu tenho para você. Eu não posso mentir para você, irmãos.
Depois que você recebe a visão celestial, você não é mais a mesma pessoa. Você não comanda os teus atos. Você não pode comandar as suas atitudes. Você não pode guiar. Quando Deus manda Noé construir uma arca, irmãos, dá a ele todos os parâmetros. Noé segue a risca. As madeiras vêm de longe, o cara leva anos, irmãos. Aí o pessoal, pastor, o povo não acreditou que ia chover. É lógico, irmão, nunca havia chovido na terra. Eu chego para você e digo que vai chover. O que é chover? O povo não conhecia isso, porque o orvalho saía da terra e descia para a terra. Nunca havia chovido. E Deus manda o cara construir uma embarcação, irmãos, uma coisa cheia de alojamento dentro. Manda o cara construir e diz: rapaz, vai cair um dilúvio. Aí Noé, olha gente, vai chover. Ninguém acreditava. Ninguém vai acreditar, irmãos. Por que ninguém acreditava? Porque a revelação foi para Noé. Existem coisas que Deus está falando contigo hoje, que Ele revelou para você. Quando tu tenta compartilhar com alguém, ninguém acredita, porque o Espírito Santo está dizendo: essa revelação é tua, ela é para a tua vida. Se tu tentar compartilhar, tu vai virar um José. Se tu tentar contar os teus sonhos, tu vai virar um José. Tu vai ser perseguido, de repente até dentro da tua casa, porque Deus está dizendo que essa revelação que Ele está dando é para você, é contigo. Ele disse que ia fazer e Ele vai fazer na tua vida. Receba de Deus a revelação, irmãos. E Ele vai construir uma arca, mas não deu direito a Noé de guiar essa arca, irmãos. Deus está dizendo: eu quero entrar e eu quero comandar a tua vida. Falando em barquinho, lembrei de algo aqui, irmãos. Quem já ouviu falar de um homem chamado Edir Macedo? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Edir Macedo. No final desses dias estava conversando comigo e disse: pastor Alexandre, nós estávamos na nossa reunião de bispos, e aí o bispo começou a chorar. Chorou. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ele chorava. E de repente ele abriu: gente, eu preciso falar para vocês. Eu tenho um sonho. E aí todos pararam, né? Eles chamam o bispo Macedo de BM, né? E o BM falou: pastor, todo mundo para ouvir o cara. Aí o BM virou e disse assim: eu tenho um sonho de comprar um barquinho e sair velejando por aí. E o homem chorava. Aí o bispo, eu não falei nada, né, irmão? Eu olhei para a cara do bispo e falei: pô, comprar um barquinho? Esse cara tá de brincadeira. Comprar um barquinho, Bispo Macedo. Aí ele chorou. Em outras palavras, ele quis dizer assim: mas a visão celestial não me permite. De repente, você vai agir igual a mim, balela. Mas se você lembrar da visão celestial que você tem, que Deus te deu, que muitas das vezes te pensa em fazer desistir, parar. Quantos já pensaram em parar aqui, irmãos? Fala, ser sincero com Deus, comigo, com Deus. Vou perguntar de novo: quantos já pensaram em parar aqui? Eu vou perguntar de novo: quantos já pensaram em parar aqui? Você me empresta seus braços. Tem aquela canção, né, pastor Eduardo? Me empresta os seus ombros, você me empresta os seus braços. Vou perguntar só mais uma vez: quantos já pensaram em parar aqui? Por que você não parou? Por que eu não parei? Porque há uma visão celestial, irmãos. Há um poder de Deus que opera, é mais forte que você, é mais forte do que eu. Não me permite parar.
é muito mais forte. No primeiro livro do profeta Samuel, e eu encerro. Um dia, o povo de Deus, ou melhor, os filisteus guerrearam contra o povo de Deus. O Senhor estava no comando. Mas naquela guerra, algo diferente iria acontecer. E de repente, Hófni e Finéias tiveram a ideia de trazer a arca da aliança. Tragam a arca da aliança por meio do combate. Me tragam a arca. E eles trouxeram, Hófni e Finéias foram lá, filhos de Eli, e trouxeram a arca da aliança. E quando eles param com a arca, irmãos, os filisteus tremeram. A terra tremeu quando a arca chegou. E os filisteus então disseram: e agora, o que nós vamos fazer? Eles trouxeram a arca da aliança, ou seja, eles vão ser vitoriosos de novo. E eles começaram a temer a arca da aliança. E deveria temer mesmo. Só que de repente um filisteuzinho, um guerreirinho, rapaz de baixa estatura, lá no meio do grupo, disse: ei, posso falar? E aí o comandante: quem é que está falando? Sou eu. Posso falar? Pode, fala. Vamos prosseguir, porque Deus não está com eles. Vamos avançar, que nós vamos destruí-los, porque Deus não está mais com eles. E eles ouviram aquela voz, e eles invadiram. Hófni e Finéias morreram. Depois Eli morre. Eu vim aqui para te dizer, irmãos, que eles pegam a arca da aliança, os despojos, e a arca da aliança leva para o templo de Dagon, em Asdod. Pegam aquela arca, leva para o templo de Dagon, e coloca aquela arca do lado da estátua de Dagon. Vão dormir. No dia seguinte, a estátua está caída, prostrada. Eles olham para aquela estátua: rapaz, o que houve? A estátua caiu, está prostrada. Eles levantam a estátua de Dagon, que era metade peixe, metade homem. E depois, em seguida, no dia seguinte, a estátua estava caída, mas sem cabeça e sem braços. Eu vim aqui para te dizer que não era a arca da aliança que havia perdido a autoridade, era quem carregava a arca da aliança que já não tinha mais autoridade, irmãos. Deus hoje está te chamando. O Senhor hoje te convida a você voltar a ter a autoridade que você tinha espiritual. Ele hoje vira para você e diz: você não pode perder jamais essa autoridade que foi Deus que te deu. Foi o Senhor que te deu. Não foi a presença de Deus que perdeu a autoridade. Foi, eu falei isso na quinta-feira, foi o recipiente da presença que não tem mais a glória, irmãos. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: você é o recipiente da presença de Deus. Melhora, vai, você é o recipiente da presença de Deus. Olha nos olhos de quem está ao teu lado, diz que se está faltando azeite, Deus vai encher essa noite. Você é esse recipiente. Deus está te chamando para estar encharcado da glória de Deus. Eu quero terminar. Os músicos, por favor, podem vir. Imagina Paulo algemado na frente do rei Agripa. Se tivesse lá alguém pentecostal, irmãos, do roxo, pentecostal roxo,
ia virar e ia dizer: ninguém se levanta contra o ungido do Senhor. E Paulo algemado. Só que os ungidos do Senhor foram chamados para andar em lugares estreitos, irmãos. Olha nos olhos de quem está ao seu lado e diga assim: você é um ungido, se prepare para andar em lugares estreitos. Deus, olha nos olhos assim, Deus vai dizer, Deus está dizendo que vai contigo, vai na tua frente. Que Ele é o teu Deus. Eu falei que eu ia encerrar, né? Eu encerro. Eu falei na quinta-feira que quero encerrar da mesma maneira. Salmos de número 133. Salmos de número 133. Você conhece esse salmo? Esse salmo descreve o ungido. Descreve o cansado. Você está cansado? Nesse salmo eu consigo qualificar você. Você está sem forças? Nesse salmo eu consigo ver você. Eu vim aqui para te dizer que o inimigo da tua alma consegue olhar para você através desse salmo. Você já reparou, irmãos, que normalmente a pessoa, quando ela se deita para uma entidade, ela não pode olhar para cima, ela tem que olhar para baixo o tempo todo. Quem já passou por isso aqui, irmãos, no espiritismo? Você tem que olhar para baixo o tempo todo. Eu já contei aqui na igreja que um dia eu fui fazer um sepultamento de uma criança. Na verdade, nesse dia foi de uma jovem de 21 anos. E nós entramos, sepultamos, e na volta eu vim com a família, todo mundo chorando. Não era membro da igreja não. A família era, mas ela não. E nós viemos, todo mundo triste. Irmãos, quando eu olhei de lá para cá, vi um cortejo. Vi um cortejo, todo mundo de branco, de turbante, daquela coisa, né? Todo mundo estavam indo sepultar alguém que havia morrido. E eu ali com a minha Bíblia. E vinha a pessoa mais enfeitada do outro lado. Eu imaginei bem, aquela ali deve ser a mãe de encosto. E eles vieram, irmãos, e nós então nos cruzamos. E eu disse: Jesus, eu não quero afrontá-los, mas eu também não quero aqui ser motivo de chacota nesse lugar. E eu fui orando, fui falando com Deus e fui caminhando, irmãos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, quando eu cruzei por eles, eles todos olharam para baixo, olharam na direção oposta. Eu quero te dizer que o inimigo da tua alma, ele costuma andar, ou fazer as pessoas andarem de cabeça baixa. Ele tem olhado, e nesse salmo eu consigo descrever você. O salmista, ele vai dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No versículo seguinte, ele diz: é como óleo, vai, me ajuda, é como óleo precioso sobre o que? Sobre a cabeça, o qual desce, vai para a barba e desce para a gola de suas vestes. Sabe como é que eu consigo identificar você mesmo cansado? É de olhar para a gola das suas vestes. Tem marca de óleo, irmãos. Tem azeite na gola das suas vestes. Eu olho para o chão e vejo, vai ali um escolhido, vai ali uma escolhida. Tem azeite na gola das suas vestes. Pode ser que você esteja cansado, mas Deus manda te dizer que esse azeite que está na gola, um dia esteve no alto da tua cabeça, irmãos. Ele desceu, Ele te ungiu, Ele te separou no meio de muitos, porque Ele é o Senhor da tua vida. E se Satanás está olhando para baixo, está te procurando, ele precisa ver o azeite na gola das suas vestes, irmãos.
Ele precisa entender que um dia você vai ver Davi dizendo: unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Tudo começa no alto da tua cabeça. Deus está dizendo: eu sou contigo. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Há uma unção na pessoa que está ao teu lado, irmãos. Se coloque de pé aí no teu lugar. Há uma unção na pessoa, pode deixar a luz acesa. Há uma unção na pessoa que está do teu lado aí agora. Essa pessoa não veio ao culto à toa. Há uma unção sobre ela. Há algo diferente na vida dessa pessoa. E Deus quer te mostrar que Ele é o Senhor, que Ele está no comando. Deus quer te mostrar que Ele está no comando, que Ele é o Senhor da tua vida. E você vai precisar olhar agora, com olhos espirituais, para pessoas imperfeitas, mas onde o azeite desceu, irmãos. Não perca a sua visão espiritual. Não perca a sua visão espiritual. Não perca a sua visão celestial, irmãos. Um dia Deus te chamou. Ele manda te dizer que podia ter chamado qualquer outro, mas Ele resolveu chamar você. Ele resolveu convidar você. E esse chamado é pessoal. E com o objetivo de mudar a história da tua vida. Paulo vira e diz: eu vi a luz. Paulo vira e diz: eu caí do cavalo. Mas ele também diz: eu ouvi uma voz. Alguns precisam cair do cavalo, irmãos, para ouvir a voz. E se você é esse hoje, aí no teu lugar você simplesmente vai colocar a mão à altura do teu coração. Pode apagar as luzes. E você vai precisar dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, meu Deus. Toma minha vida nas tuas mãos. Obrigado, meu Deus. Agripa era o rei, mas quem era a autoridade era um homem algemado chamado apóstolo Paulo. Deus está te dizendo que de repente você não está assentado no lugar do rei, mas você é a pessoa que sustenta o rei. Deus está dizendo para você que de repente você não é o pastor da igreja, mas você é quem sustenta esse ministério. E se ele está de pé, é porque tem você, irmãzinha de oração. Tem você, meu irmão. Você que ora, você que jejua, você que busca, você que vira e diz assim: sustenta a vida do pastor, da pastora, desse ministério. Deus está dizendo: eu sou contigo. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Tudo que tenho pra te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
Diga o nome dele. Jesus.
como se estivesse recebendo a capa de Elias. A capa de Elias. Pastor, o que significa isso? Significa que você pode até ir para se despedir de pai e mãe. Estou falando uma questão espiritual. Mas a frase de Elias para Eliseu vai servir para você. Você pode ir, mas você sabe o que Deus fez contigo hoje. Você sabe o que Deus fez contigo hoje. Hoje foi a confirmação de um chamado. Hoje foi uma confirmação para os eleitos que aqui estão. Homens e mulheres de Deus, separados, ungidos. Você é eleito. Você é alguém em que os anjos trabalham a seu favor. Aos seus amados Ele dá ordem para que os anjos trabalhem. Eu queria que saísse da sua boca palavras poderosas para quem está ao teu lado aí, a gente encerrasse o culto. Pode começar a profetizar que da tua boca vai sair palavra poderosa. Pode começar a profetizar. Esquece o vínculo familiar. Agora você é profeta. Agora você é profeta. Começa a profetizar. Começa a declarar, vai. Começa a dizer. Começa a declarar, vai. Profetiza, vai, profetiza, abre a tua boca, vai. Profetiza, profetiza. No nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca, profetiza. Profetiza, profetiza. Oh, profetiza. Profetiza.